Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos no nosso culto de ensino aqui na ADAR 612, com muita alegria. Nós queremos falar alguma coisa aos irmãos nessa noite, do tema que nós estamos trabalhando nos últimos dias, que é lealdade e deslealdade. No nosso último culto nós tratamos sobre os sinais de deslealdade, iniciamos, e nós queremos hoje falar alguma coisa a respeito desse tema tão importante, tão oportuno para as nossas vidas, para o momento pelo qual nós estamos atravessando. Que Deus possa falar conosco nessa noite, mesmo de uma maneira virtual, aqui pelo YouTube, pelos canais digitais, mas que Deus possa falar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós paramos o nosso último culto de ensino falando dos sinais de deslealdade, aqui do capítulo 5, do livro de Lealdade e Deslealdade, do pastor Doug Mills. E nós queremos continuar a falar sobre esse mesmo capítulo, esses sinais de deslealdade, e nós queremos continuar a partir do tema do 22, desses sinais de deslealdade que ele coloca na página 83 do seu livro. Se você tiver seu livro aí, você pode acompanhar conosco. Ele fala sobre os líderes que não comparecem a certas reuniões. Esse é um dos grandes sinais de deslealdade que nós detectamos, que nós percebemos nas pessoas. Muitos líderes só comparecem às reuniões que lhe interessam. Isso é um dos grandes sinais de deslealdade, porque quando eu só faço aquilo que me convém, quando eu só participo daquilo que me apraz, por certo, eu estou claramente demonstrando um sinal de deslealdade. Aqui no livro, ele cita dois exemplos bastante oportunos de Judas e de Tomé, que se ausentavam em momentos críticos do ministério de Jesus Cristo. Ele até cita João capítulo 20, verso 24, onde ele diz que, ora, Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Esse ausentar nos momentos importantes nos leva a refletirmos na nossa igreja, na nossa congregação, na nossa vida, na nossa família, sobre os momentos oportunos que nós nos ausentamos. Isso demonstra claramente que somos desleais. Ele até coloca na página 84 que a assiduidade em todas as reuniões importantes é essencial para manter a lealdade. Quando eu sou convocado pelo meu líder, quando eu sou convidado a participar das reuniões, o leal ele não escolhe a qual reunião participar ou em que momento participar. A pessoa que é leal a Cristo, ao seu ministério, por certo ele tem prazer e alegria em obedecer, em estar próximo e não ser igual Tomé, que se ausentou num momento crítico, que depois a sua fé venha a ser duvidada. 23, ele diz, uma pessoa que aprova alguém que toma decisões erradas, sinal de deslealdade. Mais um dos sinais que ele mostra para nós, aqui no capítulo 5, na página 84, ele diz em 1º livro dos Reis, capítulo 1, verso 7, e tinha Adonias inteligência com Joabe, filho de Zerua, e com Abitar, o sacerdote, os quais o ajudavam. Joabe, ele aprova as ideias de Adonias. Cuidado com isso. Porque um desleal, ele sempre vai aprovar as ideias de outra pessoa desleal. Um desleal, ele sempre vai procurar conviver e tomar opinião com outro desleal. Cuidado com essas pessoas, ele coloca aqui de maneira bastante objetiva para as nossas vidas. Observa as coisas que seu líder admira e com as quais se envolve. Cuidado com as coisas com as quais o seu líder admira. Cuidado com as coisas às quais o seu líder se envolve. Porque as coisas que nós admiramos, que nós nos envolvemos, demonstram muito o meu sinal de lealdade para com a minha liderança e para com Cristo. Interessante que Joabe, ele aprova as ideias de Adonias. Por muito tempo, muitas pessoas testaram ou até mesmo acreditaram na fidelidade, na lealdade de Joabe. Mas com o tempo,
essa lealdade ela se torna tão clara, essa deslealdade se torna tão clara, que ele vai aprovar as ideias de Adonias contra o seu próprio Senhor. Cuidado com as pessoas que estão aprovando ideias ou decisões erradas próximas a você. Tópico 24. Líderes que não estão preparados para fazer coisas que não escolheram fazer. Isso daqui é muito importante, muito interessante para nós detectarmos pessoas desleais. Olha o que ele diz. Líderes devem estar preparados para fazer o que lhes dizem para fazer. Líderes devem estar preparados para fazer o que os seus líderes lhe dizem fazer. Se você só está preparado para fazer aquilo que lhe convém, você é um desleal. O que o pastor Dag Mills nos orienta e nos coloca, lá ele cita o texto de Filipenses capítulo 2, verso 14, onde ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. É porque na maioria das vezes nós queremos fazer as coisas que nos convém. Se você não está preparado para fazer o que é dito para você fazer, você é um desleal. Ele coloca: se você espera que os outros lhe obedeçam, lembre-se de que sempre é exigido primeiro que você obedeça às instruções. Nas nossas famílias, nas nossas casas, pais para com seus filhos, o mais importante do que você falar o que fazer é você mesmo dar o seu próprio exemplo. Se você é um líder que não dá o seu próprio exemplo de atitudes, de testemunho, de vida, por certo você é uma pessoa desleal. E é justamente nisso que ele embasa a sua palavra aqui na carta de Paulo aos Filipenses, porque fazer todas as coisas sem murmurações. Quantas vezes nós começamos a murmurar quando somos orientados, quando nos é solicitado a tomarmos determinadas atitudes, a liderarmos determinado departamento, a fazermos alguma ação em prol do reino por orientação dos nossos líderes. Quantas vezes questionamos a nossa liderança, achando que a nossa liderança está sempre errada, achando que temos mais condições, que temos uma visão melhor e que o errado é a nossa liderança. Cuidado, isso é um grande sinal de deslealdade para com os seus líderes e para com o reino. Tópico 25. Uma pessoa envenena sobre os outros. Esse tópico é muito interessante. Ele coloca que a principal coisa que todos lembram sobre uma cobra é que ela pode envenenar. Todo mundo tem medo da cobra, principalmente se for uma cobra que possui veneno. Todas as pessoas têm medo, receio de se aproximar dessa cobra, porque ela sabe que aquela cobra pode lhe causar algum prejuízo. Se você então encontra com uma pessoa que tem algum veneno, afaste-se dela, porque essa pessoa é desleal. Se essa pessoa fala de alguém para você, por certo essa pessoa vai falar de você para alguém. Essa pessoa, ele diz aqui na página 85 da seguinte maneira: nunca esqueça que aquele que fala negativamente a você, sobre alguém a você, falará negativamente sobre você a alguém. Esse veneno de conceituar as pessoas, esse veneno de denegrir a imagem das pessoas, isso é um claro exemplo de deslealdade que nós vivemos em nossos dias. Pessoas que são atraídas, que são engodadas pelo seu próprio veneno, e elas têm talvez prazer ou alegria em destruir a vida de outras pessoas. Cuidado, são pessoas desleais, pessoas que são frustradas nas suas vidas, no seu ministério, e por certo elas procuram de alguma maneira se resguardar dessa sua frustração, tentando frustrar a vida de outras pessoas. Cuidado com essas pessoas que envenenam você sobre os outros, que envenenam você sobre a igreja, que envenenam você sobre o ministério, que envenenam você sobre os líderes da igreja. Cuidado, essa pessoa é uma pessoa desleal. E se você não tomar cuidado, por certo, você também será engodado por esse próprio veneno. Verso tópico 26, o pastor Dag Mills vai dizer: um líder que não está preparado para nascer dentro da filosofia, dos padrões, da visão, dos procedimentos e do espírito da casa. Essa pessoa é uma pessoa desleal. Ele diz que toda igreja é essencialmente diferente, cada igreja tem o seu costume, cada igreja tem a sua maneira, mas se você é de uma tal maneira que você não está preparado para nascer dentro da filosofia, dos padrões daquela igreja, daquele ministério,
por certo você é uma pessoa desleal. Se você não consegue se envolver de uma tal maneira que a forma dos trabalhos, que o padrão daquele ministério, daquela igreja, ele não alegra a sua alma, e é necessário você ficar arrumando algum procedimento extra para a sua vida, por certo você é uma pessoa desleal. Essa filosofia a qual ele se refere, ele fala de primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, verso 3, onde ele diz: porque o não buscamos segundo a ordenança. Toda igreja tem uma ordem apropriada. Toda igreja tem uma ordem apropriada. Toda igreja tem um pastor. Toda igreja tem um líder. Todo departamento tem um líder. Isso é um padrão. Se eu não me conformo com esse padrão e acho que isso é desnecessário, ou acho que isso pode frustrar a minha vida, por certo, esse é um dos sinais de deslealdade que pode ser detectável dentro da minha vida, dentro do meu coração. Tópico 27, página 86. Uma pessoa que manipula sua trajetória para a liderança sem trabalhar seu caminho até a posição almejada. Cuidado com essa pessoa. Cuidado com essa pessoa, porque ela é um desleal escancarado. Ele cita que Josué ele vai liderar o povo de Deus, mas para que aconteça o ministério de Josué, primeiro é necessário ele servir a Moisés. Eliseu, ele vai fazer e realizar alguns milagres e prodígios em nome de Deus, mas porque ele primeiro preparou-se e foi servo de Elias. Muitas das vezes, nós queremos nos tornarmos grandes profetas, grandes pastores, grandes líderes, mas não queremos servir a ninguém. Não queremos nos submetermos às autoridades, à liderança que Deus constituiu para as nossas vidas. Se Josué foi um grande exemplo, se Eliseu foi um grande exemplo, no Novo Testamento nós temos vários exemplos, Paulo é um dos grandes exemplos. Na primeira viagem missionária nós percebemos que é Barnabé e Paulo. Logo após é que se torna Paulo e Barnabé. Porque quem lidera aquela primeira viagem missionária é Barnabé. Paulo ele foi instruído pela vida, pelos conselhos, pela doutrina de Barnabé, que Barnabé vai refletir o seu conceito sobre a vida do apóstolo Paulo. Se você é uma pessoa que não procura líderes maduros e experientes para se espelhar, para nortear a sua vida, para nortear o seu ministério, por certo você é uma pessoa desleal. Se você não procura líderes maduros e experientes o suficiente para você servi-los com alegria e com prazer, por certo, você é também uma pessoa desleal. Tópico 28. Um líder que não permanece ao redor para sociabilizar-se e interagir com outros membros da igreja. Um líder que não socializa com outros membros da igreja, por certo, ele é um membro desleal. Por certo, ele é um líder desleal. Ele cita um exemplo e fala no livro e nos faz uma pergunta se somos pastores ou se somos o primeiro-ministro, porque ele fala sobre aqueles pastores, sobre os líderes que acabam o culto, ele imediatamente vai para o seu veículo, para a sua casa e não tem prazer em interagir com os membros da igreja, com outras pessoas, com as lideranças. Se você não tem prazer em interagir com outros membros da congregação, por certo você é uma pessoa desleal. Isso é um dos sinais de deslealdade que precisa ser trabalhado na sua vida. Ele coloca o exemplo aqui de João, capítulo 10, verso 14, onde o próprio Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Será que você, como líder, como crente, tem dado a oportunidade de interagir com outras pessoas, com outros membros da sua congregação? Será que você tem tido o prazer e a alegria de servir a outras pessoas através da sua vida, através do seu ministério, através do seu testemunho? Será que você tem se deixado interagir a sua vida? Ou será que a sua vida ela compete única e exclusivamente a você, de forma que você não consegue interagir com os demais membros da congregação? Cuidado, você pode ser uma pessoa desleal. Tópico 29. Um líder que tem uma Jezabel como esposa. Como é difícil esse tópico. Como é difícil falarmos desse assunto
mês de março do ano de 2021, e nós falarmos de esposa, de obreiros e pastores e líderes que tem como esposa a Jezabel. Jezabel, todos os irmãos sabem e lembram, era a esposa de Acabe. E qual era o grande problema de Jezabel? Era induzir o seu esposo a ações erradas, a induzir ou aconselhar o seu esposo a tomar decisões que afastava ele cada vez mais de Deus, seja para a idolatria, seja para qualquer outra ação que te distancia do reino dos céus. Quantas dificuldades nós enfrentamos hoje nos casamentos de obreiros, pastores, homens que têm um chamado, Deus tem um propósito na vida deles, mas que possuem uma esposa, como o pastor usa o termo aqui, jezabélica. Cuidado. Se você tem uma esposa jezabélica, cuidado. Se você percebe que um líder tem uma esposa jezabélica, afaste-se dele, porque ele, por certo, se tornará desleal como Acabe foi, como a própria Jezabel foi. Ele coloca de uma maneira interessante aqui na página 88, quando ele diz: essas inspirações jezabélicas irão incentivar um bom pastor a coisas que ele realmente nunca teve a intenção de fazer. Ainda que seja um bom líder, mas se possui uma esposa jezabélica, por certo ele vai tomar atitudes erradas como ele nunca teve a intenção de tomar. E isso, por certo, trará prejuízos para a sua própria vida e para o reino de Deus. Tópico 30. Uma pessoa que constantemente transfere a culpa para outra. Meu Pai, como é difícil falarmos disso. Ele diz aqui no capítulo, na página 88, que um bom líder não transfere a culpa. Eu aprendi com um pastor meu que me ensinou isso muitas vezes, onde ele me dizia de uma maneira muito clara e muito objetiva: tudo que acontece de bom na igreja, a glória do Espírito Santo de Deus. Tudo que acontece de ruim na igreja, o culpado é o pastor. Se você é um líder, se você é um pai de família, uma mãe, mas você não é capaz de assumir a sua própria culpa, o seu próprio erro, por certo você é uma pessoa desleal. Os maus líderes, eles sempre estão prontos a apontar a culpa para alguém. Isso não é de hoje. Isso começou desde o Jardim do Éden, quando Adão peca, que Deus vai tomar conta com ele, falar com ele. A primeira resposta que ele dá a Deus foi: a esposa que tu me destes. Quantas vezes nas nossas vidas nós erramos, mas nós queremos apontar a culpa para o pastor da igreja, para o líder do departamento, para o pastor presidente. Nós queremos apontar a culpa para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos. Queremos apontar a culpa, às vezes, para a pandemia. Queremos botar a culpa na nossa condição financeira. Quantas vezes nós erramos e não temos coragem o suficiente para assumirmos que estamos errados. Eu acho muito interessante que um grande homem de Deus chamado Davi erra, falha, peca. Mas o dia que o profeta Natan indaga ele sobre o seu pecado, ele diz: esse homem sou eu. Esse homem sou eu. Bons líderes, eles terão a capacidade de assumir que são falhos. Os bons líderes terão a capacidade e o prazer de assumir que possuem falhas, que possuem ainda algo a melhorar nas suas vidas. Mas uma pessoa desleal, por certo, ele tem conhecimento de todas as áreas e por certo não precisa aprender mais nada. Se você lida com alguém que que transfere sempre a culpa e que não assume o seu erro, por certo essa pessoa é uma pessoa desleal. Tópico 31. Sinais de deslealdade. Nós estamos falando no capítulo 5 do livro Lealdade e Deslealdade, do pastor Dag Mills. 31. Um líder que pensa que estão gastando muito dinheiro com cabeça. Ele cita o exemplo aqui na página 89, dizendo de Judas, que se opôs ao presente caro dado ao seu pastor, Jesus. Quando ele coloca o exemplo aqui de João 12, 5, quando ele diz: porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres. Quando aquela mulher quebra aquele vaso e unge os pés de Jesus, Judas fica escandalizado. Se um líder ele pensa que a congregação, que as pessoas estão gastando muito dinheiro com seus líderes,
Isso é um dos sinais de deslealdade perceptíveis na vida das pessoas. Judas, como todas as pessoas desleais, sentiu que era desperdício gastar tal quantia com o pastor. Se você já viu, já ouviu pessoas que criticam o que o pastor recebe, criticam a forma com qual ele recebe, ou até mesmo aquilo que as pessoas fazem a ele, por certo você está lidando com uma pessoa desleal e que se você não se afastar dessa pessoa, provavelmente esse sentimento irá transpor para a sua vida. 32, tópico 32. Um líder que é demasiadamente quieto, reservado e distante. Cuidado com isso. Pessoas que ficam muito quietas, sem emitir opinião, pessoas que não falam, pessoas que são extremamente quietas, e aqui nós não estamos falando de comportamento, porque há muitas pessoas que já têm esse comportamento por si só de serem reservadas, mas via de regra são aquelas pessoas que ficaram quietas ao longo do tempo, pessoas que foram se afastando em função das situações. Cuidado, essa pessoa pode ser uma pessoa desleal. Ele diz que o silêncio sempre significa alguma coisa na vida de um desleal. Tópico 33. Um líder que está sempre atrasado para as reuniões. Meu pai. Ele diz que um líder que está sempre atrasado para as reuniões, ele é uma pessoa desleal. Eu vou além. Não simplesmente para as reuniões. Uma pessoa que sempre chega atrasada nos seus compromissos, essa pessoa é uma pessoa desleal. Tem certas pessoas que se o culto começar às 6 horas da tarde, ela vai chegar atrasada. Se for 7, ela vai chegar atrasada. Se for 10 horas da noite, ela vai chegar atrasada. Se for 5 horas da manhã, ela vai chegar atrasada. Se ela entra no serviço às 8 da manhã, ela vai chegar atrasada. Se é às 7, de igual maneira. Se ela vai para a faculdade começa às 7 da manhã, às 7 da noite, por 7 ela vai chegar atrasada. Essas pessoas elas têm por hábito e por costume não respeitar horários, não respeitar o tempo das outras pessoas. Essas pessoas são pessoas desleais. Se você tem esse hábito, elimine ele hoje da sua vida. Aprenda a cumprir horários. Culto tem horário para terminar, tem horário para começar e tem horário para terminar. A faculdade tem horário para começar e tem horário para terminar. Todos os compromissos seculares têm horário para começar e tem horário para terminar. Se você não cumpre horários, se você não cumpre o trato para com as outras pessoas, é porque você é uma pessoa desleal. Tópico 34. Um líder que sente que sabe o pensamento da organização e, portanto, não se importa em fazer perguntas importantes. Essa pessoa é uma pessoa desleal. Pessoas que pensam saber o que a organização caminha, os projetos, o planejamento, e ela começa a emitir opiniões próprias sem indagar a liderança da igreja, da faculdade, do serviço, e elas começam a emitir as suas próprias opiniões. Essas pessoas que não sabem fazer perguntas importantes no devido lugar, para as devidas pessoas, essas pessoas são desleais. Cuidado com isso. Tem muita gente que pensa que sabe, mas na realidade sabe muito pouca coisa. Essas pessoas são pessoas desleais. Tópico 35. Um líder que não tem estado envolvido em trabalho ministerial prático. Um líder que não tem estado envolvido no trabalho ministerial prático. Essa pessoa é uma pessoa desleal. Muita gente sabe de tudo na teoria, na prática não se envolve. Essas pessoas, ele até coloca de uma maneira, não vejo como alguém pode ensinar em uma escola bíblica sem ter se envolvido com um trabalho ministerial pessoalmente. Não há como nós colocarmos uma pessoa ou indicarmos uma pessoa para ministrar a escola bíblica, aquela pessoa que só vem aqui no dia que ela vai ministrar. Isso é deslealdade. Não há como uma pessoa ensinar ou pregar na igreja se ela vem esporadicamente nos cultos de domingo, mas ela não está presente no culto de ensino, ela não está presente na escola bíblica dominical, ela não tem a alegria e o prazer de sentar para aprender, para que Deus possa falar através de outras pessoas. Se você não se envolve com o trabalho ministerial prático, você é uma pessoa desleal. O próprio Jesus Cristo nos ensinou que ele veio aqui nessa terra não para ser servido, mas para servir. O que nós precisamos aprender e colocar em nossos corações é que a alegria e o prazer das nossas vidas é em servir as pessoas.
Porque a partir do momento que nós estivermos servindo aos membros da nossa igreja, nós estaremos servindo, na realidade, ao Deus Todo-Poderoso. Se você pode se alegrar comigo nessa tarde, nessa noite, sobre esse prazer de servir, por certo, você não é uma pessoa desleal. Tópico 36. Um líder que não contribui para um esforço conjunto de abençoar e apreciar seu pastor. Esse tópico é muito parecido com aquele que nós já falamos no tópico 32. Ele diz que um líder que não contribui para um esforço conjunto de abençoar o seu pastor. E aqui eu não me refiro especificamente ao pastor João Paulo, mas ao seu líder, ao seu pastor. Ele coloca que aqueles que não se envolvem em projetos feitos para honrar seus superiores, por certo, são pessoas desleais. Se lá no seu serviço, se você não tem prazer em alegria no dia do aniversário do seu chefe, do seu patrão, de fazer um bolo, alguma coisa diferente para ele, por certo, você é uma pessoa desleal. Se você não tem prazer em abençoar a vida do seu líder, por certo, você é uma pessoa desleal. E uma pessoa desleal sempre procurará estar próximo de pessoas desleais. Uma pessoa que tem o seu veneno, como ele já diz aqui no livro, ela sempre procurará afetar pessoas que também possuem o mesmo veneno, para que ambas elas vivam uma vida de deslealdade. Tópico 37. Um líder que não tem sido testado pelo tempo. Essa pessoa é uma pessoa desleal. Ele diz que neste último sinal, estou apontando uma realidade muito importante. O tempo revela várias coisas importantes. Mateus capítulo 22, verso 14, a Bíblia diz: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele vai falar que o tempo revela a diferença entre os escolhidos e os chamados. O tempo revelará a diferença entre os chamados e os escolhidos. Sabe o que é isso? Deslealdade. Porque muitas pessoas querem ser líderes, querem ser obreiros, querem crescer, mas não querem ser provados pelo tempo. O escritor ao Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Nós não tínhamos nem chegado nesse tempo, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar-se. Agora nós estamos limitados ou impedidos de abraçar os nossos irmãos. Há muito tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de viver e há tempo para morrer. Há tempo para todas as coisas. Se você quer apressar esse tempo, por certo você é uma pessoa desleal. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa verdadeiramente entender que Jesus Cristo é maior na sua vida. Desses 37 tópicos que nós falamos, hoje nós falamos a partir do tópico 22, no último culto de ensino, nós falamos do tópico 1 ao tópico 21. Se você percebeu que há algo de errado com você ou por você nesses tópicos, se você percebeu que você está em sinais de deslealdade, ore ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa verdadeiramente trabalhar na sua vida, para que você possa crescer nele, por Ele e para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Que você viva uma vida de lealdade, que você viva em função da lealdade, que não haja veneno na sua vida, que você viva uma vida onde Cristo possa ser engrandecido através da sua vida, através das suas palavras. Que nesse momento difícil pelo qual nós estamos atravessando, nessa pandemia, que você tenha condições de ser uma pessoa leal a Cristo, à sua vida, à sua família, para que o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida. Que o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você viva uma vida de lealdade para a honra e a glória do teu nome. Eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa e nós estaremos encerrando essa palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe essas pessoas que nos ouvem nessa noite, estão nas suas casas, nos celulares. Nós estamos impedidos, ó meu Deus, de estarmos reunidos presencialmente. Mas nós oramos em favor desses homens e mulheres, de saúde física, saúde espiritual. Dê condição, meu Deus, a esses homens e mulheres de serem leais a Ti,
ao teu ministério, ao teu chamado para as nossas vidas. Conduza cada um de nós, Espírito Santo. Nós oramos, clamamos a Ti pelos irmãos que estão enfermos. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que pode, o Senhor é o Deus que faz. Visita cada um dos teus filhos, ó meu Deus. Visita nessa noite e que a tua bênção, a tua misericórdia alcance a vida deles. É o que oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.